até mesmo falando sobre a área da educação, até gostaria de aproveitar que eu estou com um professor aqui para reagir às propostas que o nosso pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, tem para a educação. Ninguém fala de educação. Sim, ninguém fala de educação e eu tenho 7 propostas que você vai gostar bastante. Proposta número 1, simplificar o currículo nacional. Nós temos um currículo nacional complexo que não funciona. Nossas crianças saem do ensino básico sem saber escrever. Vamos focar no básico. Volta do método fônico, foco na alfabetização, foco em operações básicas de matemática, foco em provões e critérios objetivos de avaliação. Bora fazer o básico, como a maior parte dos países sérios fazem, e cortar o besteirol ideológico. 2, Pode pausar ali, por favor. O primeiro método foi o que eu falei aqui pra você. Lembra que eu falei no início? A base nacional curricular comum é engessada, é complexa. Coloca vários tipos de conteúdo para os alunos. Que a gente precisa simplificar isso. A gente precisa simplificar isso. E essa forma de simplificação, quando eu falo isso, as pessoas então você quer separar colégios particulares elitizados de escolas públicas. A gente simplifica, não é para fazer com que há essa discrepância. A gente simplifica para quando chegar no momento que realmente, vamos colocar assim, que realmente importa, quando o treino vira jogo, que é o ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, até antes de você entrar no médio, tá? Porque o médio a gente revisa a matéria que foi dada no ensino fundamental 2. Então, por exemplo, história do 6º ano, tem até de cabeça com a grade. Metodologia de história, como estudar história, tempo histórico, aí vem desenvolvimento da humanidade, pré-história, história antiga e história medieval. Esse é o currículo do 6º ano. No 3º ano, você vai ver a mesma coisa. Começa com metodologia histórica, fonte histórica, origem do ser humano, desenvolvimento do ser humano, pré-história, idade antiga, idade média. É a mesma coisa. Obviamente, a gente aprofunda mais a parte do diálogo, a parte do vocabulário, porque eu estou no 6º ano com uma criança de 10, 11 anos. No 1º ano, eu já estou com de 16. Então, a gente vai ter um vocabulário mais complexo, mais sofisticado. Mas a matéria é a mesma. Então, olha só, se ele pega no 6º ano uma base sólida, forte, ele chega no ensino médio bem, porque ele vai rever tudo. Ele vai rever tudo. Agora, o problema a gente quer encher as crianças da primeira série, do 1º ano, até o 5º ano, de vários tipos de conteúdo. Quando chega no 6º ano, adivinha, que é o ensino fundamental 2, adivinha, não sabe ler, escrever e interpretar. Então, isso que o Renan tá falando é importante. Chega lá sabendo ler, escrever e interpretar. Dá isso para os professores de ensino fundamental 2 e de ensino médio no Brasil, que eu acredito que eles vão fazer um bom trabalho. O diretor da escola pública. Esse é fácil, funciona assim a iniciativa privada e ainda melhora o salário de quem trabalha no ensino público. O diretor de uma escola pública que apresenta melhores desempenhos em termos de notas e avaliações objetivas, galera, tem bônus e aumento no seu salário. E mais, a sua escola receberá mais dinheiro, dado que ele faz um bom trabalho e ela ficará concorrida. 3. Isso aí, 2 pode pausar, tá? Isso aí que o Renan falou, isso, pelo menos aqui no município de Angra, acontece, mas ele falou a palavra aí chave, objetiva. O diretor precisa ter um critério objetivo. O que acontece? Às vezes, vários diretores falsificam, burlam esse critério. Então, por exemplo, o aluno vai fazer a prova da escola, aí como o município quer mostrar que tem educação top, o que o município faz? Dá a resposta para o aluno, das provas que o aluno vai fazer, ou em vez de dar a resposta, fica fazendo revisão com o aluno antes de começar a avaliação. Revisão, vai fazer a prova. Isso aqui foi o que a tia falou um tempo atrás, não sei o que, lembra? Lembro. Não tá sendo objetivo, tá burlando o método, porque o negócio é o seguinte, a prova objetiva vamos lá, o aluno chegou, sentou, fez a prova, teve o resultado. Foi bem? Quer dizer que o aluno, então, absorveu o conteúdo. Não foi bem? Quer dizer que o aluno não absorveu o conteúdo. Então, essa escola tem que ficar com nota baixa. O problema é que essa avaliação objetiva, ela tem que ser feita até com um funcionário federal. Como assim? Um funcionário federal, do governo federal, chega de surpresa na escola, por exemplo. É só que uma ideia, tá? Obviamente, aqui a gente tá falando uma ideia ao vivo, então tem que elaborar, tem que sentar, tem que estudar como vai fazer, mas é uma ideia. O professor, esse avaliador federal chega na escola, de surpresa, num dia comum. Vamos fazer a avaliação do 6º ano. Objetiva. Senta todo mundo aqui, o professor sai de sala, fica ali o responsável, aplica a prova, como se fosse um Enem, pegou a prova, recolheu, levou, corrigiu, fora do município, depois mandou o resultado, enviou o resultado. Olha só, parabéns, a escola atingiu a média. Os alunos aqui, fizemos o somatório geral, os alunos estão com média 7, média 8. Os alunos que foram mal individualmente, passa o relatório, aluno X, Y foi mal individualmente. Precisamos focar nesses alunos. Então, isso é uma coisa a se pensar. O problema é, esse método de avaliação tem que ser bastante objetiva e não pode ficar na mão do próprio diretor, porque é aquele negócio, você está influenciando o diretor a ele ir bem, porque o que acontece? Ele vai pensar, se eu for bem, eu ganho mais recurso, ganho mais verba na minha escola. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar essa prova, mas vou aplicar essa prova burlando os dados. Vou maquiar, vou falsear os dados. Aí não vai funcionar. Sim, foi bem interessante essa ideia que você deu, né? Acredito que dá para elaborar ela melhor, mas acredito que ela pode ser um método até simples, porém muito eficiente, de você coibir essas
fraudes, por assim dizer, nas avaliações. Essa forma de mascarar os dados, né? Deixar os dados ali não factível com a realidade. Eu falei fraude, né? Porque, assim, normalmente, quando se trata de manipular um número, manipular uma informação, assim, para mim tem um nome claro. Não, é fraude mesmo. É fraude. No português, claro, é exatamente isso, é fraude. Tá burlando o negócio de forma inexplicável. Especialização do ensino técnico. No Brasil, a gente foi levado a crer que você precisa ter um diploma para ser alguém sério. Mas se você for para a Alemanha, não é assim que a banda toca. A maior parte dos profissionais são formados no ensino técnico. E adivinha, eles ganham muito, mas muito mais do que os brasileiros. No mundo em que a tecnologia muda tudo e que as carreiras estão se alterando, investir numa universidade só para ter um diploma não quer dizer em nenhuma medida garantir sucesso. O ensino técnico é rápido, barato e o Estado pode fornecer para os jovens se inserirem rapidamente no mercado de trabalho. E o melhor, escolas técnicas federais já existem e adivinha, elas formam alguns dos melhores profissionais do Brasil. Nós vamos focar em ensino técnico e não mais nessas universidades federais gigantes que na prática não geram praticamente nada de útil pro Brasil. 4. Essa TI também é bem interessante o ensino técnico, tá? Eu fiz o ensino técnico porque a minha família ali na época, eu estava fazendo direito, a gente não tinha condição de manter numa faculdade particular de direito, então saí e fui fazer o técnico. Aí do técnico eu fui ser professor do curso técnico, no qual eu fiz a área, que foi segurança do trabalho, e ali eu entrei na faculdade de História, e aí eu me formei em História enquanto eu estava dando aula no técnico. Então, isso sim, o técnico abre portas, porque nem todo mundo, a gente tem que entender uma coisa, que a universidade, ela muitas vezes, as pessoas perdem o que ela é, tá? A universidade, ela é uma carreira acadêmica, ela é uma carreira de pesquisa. Então, por exemplo, cara, eu vou fazer um bacharel em alguma coisa, é porque eu quero ser um pesquisador dessa área. Às vezes a pessoa só não quer ser um pesquisador, ela quer ter outra coisa, ela quer ter um trabalho mais braçal, ela se dá bem num trabalho mais braçal, ela gosta de elétrica, de eletricidade, ela gosta de construção, ela gosta de outros tipos de profissão, que são profissões mais técnicas, que a faculdade, por ser algo que vai visar sempre essa produção intelectual do país, pode não fornecer para ela. Então, isso aí também é uma forma da pessoa se adaptar ao gosto dela. Porque as pessoas entram, é uma pessoa que é mais técnica, que quer fazer algo mais objetivo, porque quer trabalhar e ganhar o seu dinheiro rápido. Ela vai entrar numa faculdade de direito de 5 anos, ela não vai ficar. Porque ela não vai ter paciência, não é aquilo que ela gosta, não é aquilo que ela quer. Por isso que a gente vê o crescimento de, por exemplo, Uber no Brasil. Ah, tá falando que Uber é técnico? Não, tô falando que Uber é algo que você faz rápido e você consegue um retorno imediato. O técnico é isso. Você pode fazer o técnico enquanto você faz o ensino médio e você já sai com uma profissão, com retorno imediato. E aí depois você pode decidir, não, eu quero me especializar nessa área, eu quero crescer nessa área, eu quero virar uma referência acadêmica nessa área. Então eu vou para uma universidade. Eu vou, então, me qualificar, vou entrar de cabeça no campo de pesquisa. Mas a gente não pode tirar essa parte do ganhar dinheiro rápido. Sabe? Então, se a gente colocar o técnico já no ensino médio, a pessoa sai do ensino médio como? Já preparada para atuar no mercado de trabalho. Ah, mas e a faculdade? Ela vai fazer a faculdade. Ela vai fazer a faculdade se ela tiver vontade. Se ela estiver prosperando, ela vai olhar e falar assim, cara, talvez eu não queira não, porque eu tô prosperando, tô ganhando meu salário. Meu salário de técnico tá aqui nos, vamos lá, 5, 6 mil reais, que hoje isso na realidade brasileira é um salário bastante considerável. Então ela vai falar, não, tô a fim de ficar aqui, tô legal, consigo crescer nessa área e terminar minha carreira ganhando meus 10, 12 mil. Tô de boa. Agora, vai ter pessoas que vão falar assim, não, cara, eu gostei muito dessa área, achei incrível, mas agora eu quero me especializar porque eu quero ser acadêmico nessa área, eu quero ser pesquisador, eu quero propor ideias para essa área. Ele vai e entra numa universidade, que foi para isso, né, lá na Idade Média, que as universidades foram criadas. Bem interessante isso que você comentou, né? Às vezes as pessoas têm aquela impressão de que ou a pessoa faz um ensino técnico ou um ensino superior, né? Como se fosse, assim, uma contra a outra, né? Sendo que, na realidade, no final das contas, ambos acabam se complementando, ambos se complementam, né? Por quê? Né? Porque até mesmo dentro do ensino superior, né, assim, dependendo de determinadas carreiras que você vai fazer, né, você vai acabar exercendo tarefas e atividades que você precisa ter um ferramental ali que você só aprende no ensino técnico. Inclusive isso para jovens também, né? Eu não sei se é também aí no Rio de Janeiro, mas aqui também, o ensino técnico, ele é um ensino técnico profissionalizante, ou seja, a pessoa entra no ensino técnico já recebendo um salário ali. E pode não ser muita coisa, sei lá, 600, 800 reais, mas para um jovem de 15, 16 anos, já é um baita dinheiro, né? E por muitas das vezes, né, dado a realidade que muitos lugares do Brasil se encontram, né, acaba sendo, querendo ou não, a diferença entre um jovem entrar para o crime ou entrar para o mercado de trabalho. Exatamente, uma coisa que é interessante também do que você falou, é importante o jovem ganhar o dinheiro, ele vê o esforço dele sendo recompensado, isso dignifica. Ele vai falar, cara, por que eu vou poder entrar aqui para crime, sei lá, pra ganhar, vamos supor o salário ali inicial, não faço a mínima ideia, mas a galera mais baixa do crime não deve ganhar, sei lá, 5 mil, não deve ganhar ali os seus 1.200, vamos supor. Cara, ele vai pensar assim, cara, eu tô aqui,
Olha só, tá um governo, o Renan Santos presidente, a gente conseguiu entrar com esses recursos. Cara, tá ali um governo que tá bem duro em questão de segurança pública, as pessoas estão sendo presas, estão ficando, tem um presídio de segurança máxima, igual o Secote lá de El Salvador, que é super perigoso, eu vou perder minha vida toda lá, por R$1.200, sendo que eu posso fazer um curso técnico aqui, que eu tô sendo recompensado com 600, depois eu vou sair do curso técnico e ainda vou ter emprego. Pra que eu vou entrar nessa vida? Não tem. Aí o que acontece? Você passa a mostrar que o crime fica economicamente inviável. Porque o crime no Brasil hoje é uma questão econômica. A pessoa olha e fala assim, eu tenho isso aqui de prejuízo, eu tenho isso aqui de prejuízo, tenho isso aqui de lucro. Vou cometer o crime. Agora, se eu faço isso aqui, o crime é isso aqui de lucro, isso aqui de prejuízo, pra que eu vou roubar? Não tem necessidade de eu entrar nessa vida. Então a pessoa vai pensar, não, vou ficar aqui mesmo, faço meu curso técnico, tô recebendo meus 600, 700 reais, vou sair com uma profissão, vou sair com uma carreira, depois ainda posso me especializar, vou querer fazer uma faculdade, vou querer crescer na área, ser uma referência. Pra que eu vou entrar nessa vida? Não tem nem sentido. E aí vai começar a mudar a mentalidade do jovem, da juventude. De escolas polo nos mais diversos estados da federação para atender os melhores alunos. Se você é mãe ou pai de um aluno inteligente, ou você é o aluno inteligente que está vendo esse vídeo, uma boa notícia. No nosso governo, nós vamos aplicar provões, vamos identificar quem são os melhores alunos e vamos oferecer vagas em super escolas. Esses alunos virão da escola pública e serão treinados nessas escolas para participarem dos vestibulares para chegarem nas melhores faculdades e também para o melhor ensino técnico. Com essas escolas, nós vamos formar as pessoas que não vão precisar de cota. E assim, a gente vai acabar com as cotas no Brasil. Ah, mas Renan, enquanto essas escolas não forem construídas, o que eu vou fazer? Aguarda a proposta 5. Voucher. Eu acho que essas duas propostas, pode deixar correndo que ele vai falar das duas juntas, né? Da escola e do voucher. Os melhores alunos irem para escolas privadas de qualidade. Através de provas objetivas que identifiquem os melhores alunos, nós vamos pagar a mensalidade de escolas caras e de elite privadas para alunos do ensino público que têm um grande desempenho. Nós também vamos oferecer alojamento e uma pequena bolsa para que essa pessoa possa poder conviver com pessoas que pertencem a uma classe social superior. Isso aqui é democratizar oportunidades e permite que esse jovem já tenha condição de concorrer em condições de igualdade com um rapaz mais rico num eventual vestibular. 6. Isso aí é importante. É o quê? Você pegar esses jovens talentos das escolas públicas e você, enquanto está reestruturando a educação pública, você colocar esses melhores alunos, porque o que acontece, gente? Política não é de um dia para a noite, ainda mais no Brasil, tem muita coisa para se consertar. Então não acha que eu vou fazer essa proposta hoje, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, vai estar voando, não é? Então eu vou fazer essa proposta, enquanto isso, para esses alunos que já estão em alto rendimento hoje, agora, atualmente nas escolas públicas, eu vou pegar e vou fornecer para eles esse voucher. Vou fornecer para eles essa condição de estudar enquanto eu estou reestruturando o ensino do Brasil. Então, isso é uma proposta sensacional. E tem muita gente boa em escola pública, tá? Que se for para a escola de uma qualidade muito melhor, enquanto a gente não consegue concluir, concretizar um ensino público de qualidade, porque vai ser um trabalho difícil, falo de novo, esses alunos vão ter um futuro brilhante, sim. Bem interessante, né? Eu lembro que aqui no estado de São Paulo, o Arthur Doval, ele já chegou a propor o estabelecimento de vouchers para esses alunos de escola pública com boas notas e estudarem em escolas particulares de referência. E acredite se quiser, quando o Arthur Doval ele propôs isso, assim, ele foi muito atacado por conta disso, né? Creio eu que por parte das esquerdas, malícia, mas acredito que também houve muita desinformação a respeito desse projeto, né? E uma coisa que agora eu gostaria de ver de você, como explicar essa proposta que o Renan falou, até mesmo a ideia do voucher, de uma maneira que o brasileiro médio consiga entender. Vamos lá, então. Como que eu falaria uma analogia? Eu vou falar uma analogia que o brasileiro gosta muito e entende, que é de futebol. Vamos lá. Eu perguntaria para um brasileiro médio, falaria assim, o que aconteceria se o Messi, em vez de surgir no Barcelona, surgisse no 15 de Piracicaba? A pessoa ia falar, ele ia ser vendido para um time grande. Por quê? Eu ia perguntar. Ele ia falar, porque o time grande dá melhor estrutura, melhor condição de jogo, melhor desenvolvimento físico, melhor desenvolvimento técnico. Eu falo, exatamente. As crianças que são esses talentos da escola pública é a mesma coisa. Porque ela vai ficar no 15 de Piracicaba, se ela pode ir para um time grande, para um Barcelona, e ter toda a estrutura que o Barcelona fornece para ela conseguir desempenhar o seu melhor papel possível na área que ela bem entender de formação no futuro. Então, essa analogia ela seria bem interessante, porque o brasileiro ele entende de futebol e ele vai entender que se tem uma pessoa que se destaca no futebol é assim, porque na vida em outras condições não é, na educação, por exemplo, não pode ser. Se tem uma pessoa que se destaca, que a gente vê que ela é um Messi nos estudos, porque tem, gente, isso aí a gente não pode fechar o olho para isso. Tem pessoas que têm uma capacidade de estudo, de síntese de conteúdo, de memorização, que é melhor do que a outra. Porque essa pessoa tem que ficar, então, naquela realidade que vai limitar ela. Aí que vem o questionamento. A pessoa vai perguntar, tá bom, então aquela pessoa que não tem esse talento todo tem que ter uma educação ruim? Não. Quer dizer que, enquanto essas pessoas
que não tem esse talento, a gente vai investir para que essa escola consiga ter uma capacidade de formação melhor, bem melhor do que tem hoje. Tá? Mas a gente não pode negar a realidade, a gente não pode negar a gravidade. Existem escolas melhores e existem escolas piores. Eu não vou estudar em Harvard, gente. Muita gente não vai pisar em Harvard. Por quê? Porque, infelizmente, não tem os requisitos necessários para pisar em Harvard. Com a educação, Harvard é um exemplo de educação, tá? Se não tem, quer dizer que essa pessoa vai ser um mau profissional, essa pessoa vai ser negligenciada? Não. Ela não tem condição de ir em Harvard. Mas ela tem condição de ir para uma faculdade federal de qualidade, uma rural, uma UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, não, Harvard talvez seja demais, mas a gente consegue ir em outras faculdades. Boas, não tão boas quanto, obviamente, porque o mundo dele é feito assim. Não adianta a gente achar que a gente vai acordar amanhã e todo mundo vai estar em Harvard. Não vai. Então a gente não pode negar a realidade. Então a pessoa vai me perguntar, tá, mas e essas crianças que não têm tantas habilidades assim como elas? Não vai ter como ir. Mas a gente vai fazer de tudo para que essas crianças que não têm tanta habilidade, que continuam nesse colégio público, tenham uma melhor estrutura, tenham melhor qualidade de ensino, para desempenhar um papel também tão digno quanto aqueles que não estão em Harvard. Porque a gente tem essa mania de grandeza. O bom é que está em Harvard. Se eu não estou em Harvard como outro, eu sou horrível. Não, você não é horrível, cara. Você é tão digno quanto ele. Você tem uma profissão tão relevante quanto ele. Um outro exemplo disso é o exemplo do xadrez. O campeão mundial de xadrez, né, o número 1, é o norueguês de Magnus Carlsen. Cara, não adianta. Nem todo mundo que for jogar xadrez vai ser igual o Magnus. Não tem como. Nem todo mundo que jogar xadrez, por mais técnica que tiver, não vai ter a qualidade que tem o Magnus. Isso é 1 em 1 bilhão. Não dá. Então, a gente não, nesse tipo de debate, a gente não pode negar a realidade. A gente tem que entender a realidade que tem, sim, pessoas que são que têm uma capacidade de síntese melhor, uma capacidade de memorização melhor, uma capacidade de absorver conteúdos melhores que as outras. E essas pessoas não podem ser punidas. Então, ela vai ter que ir, como o Renan falou, para uma faculdade, para um colégio de elite, um colégio que vai puxar mais ela. A mesma coisa, de novo, volta a analogia. O Messi no 15 de Piracicaba, ele não vai ficar lá para sempre, ele vai para o Barcelona. Na educação tem que ser a mesma coisa. Ah, mas então o 15 de Piracicaba é ruim? Não, a gente vai investir para o 15 de Piracicaba chegar e disputar títulos. Então, a gente vai investir para essas pessoas que não foram para essas escolas com voucher, ter a condição de chegar no futuro e pegar uma vaga numa universidade federal, ter um ensino técnico que vai dar dignidade e dinheiro para essa pessoa. Só não vai ser um gênio, porque gênios são poucos. Com toda certeza. Cortar a mamata do ProUni pra esse monte de unisquina que existe por aí. Amigos, o Brasil gasta cerca de 20 bilhões por ano dando renúncia fiscal pra faculdade de porcaria que forma uma massa de brasileiros analfabetos funcionais com um diploma que de nada serve. 7. Isso aqui, cara, isso aqui é uma coisa... O que acontece? Eu vou te dar um exemplo. A faculdade de medicina em Angra dos Reis, a Estácio de Medicina em Angra dos Reis, foi considerada a pior faculdade de medicina do Brasil. Então você imagina, a gente tem a UFRJ com aquela militância de esquerda que a gente sabe que tem, a gente tem faculdades à distância, a gente tem diversas faculdades, tá? De medicina a gente tem faculdades que são militantes mesmo, que a gente olha assim e fala, caramba, isso aqui veio de uma faculdade federal, e a faculdade de medicina de Angra dos Reis, a Estácio, é a pior do Brasil, de medicina. Ao ponto de que o Conselho de Medicina falou que vai ter que fechar a faculdade. Não tem como. Aí forma médicos nessa faculdade, que vou dar um exemplo prático, quando a minha esposa chega no hospital aqui de Angra, com uma crise alérgica, porque misturou 2 medicamentos que não podia, a médica olha pro rosto dela e fala assim, não, isso aí é espinha. Isso é espinha. O rosto cheio da reação alérgica, isso é espinha. Aí ela falou, não, isso não pode ser espinha, porque eu antes de vir pra cá, eu fiquei desesperada, coloquei na internet o que pode ser, falei os medicamentos que eu tô tomando e a inteligência artificial falou que eu misturei 2 medicamentos que não podem ser misturados, que é um anti-inflamatório com um antigripal. Ela misturou os 2. E aí não podia, deu reação nela. E aí a médica falou, então é isso mesmo, é alergia. Aí passou um monte de remédio. Aí eu tô falando, é essa faculdade que recebe esse tipo de isenção, que pessoas vão fazer medicina, chega lá, e aí quando vai ser um profissional desse nível. E isso, o que acontece? Ainda leva a óbito pessoas. Que é medicina, não é uma coisa básica, não é a história. Porque a história, se bem ou mal, minha profissão, posso falar. Se uma pessoa ensina, por exemplo, que a União Soviética é boa, como o João de Manuel ensina, a pessoa abre um vídeo no YouTube meia hora, vê que é mentira e fala assim, beleza. Tá, é mentira que ele me ensinou. Não tem um dano colateral grande. Agora, a medicina não. Você tá trabalhando com uma vida. Se você fez besteira, como essa médica fez, que não sabia que era uma crise alérgica, você perde um paciente. Então tem que acabar com essas faculdades de um paciente, você pode acabar matando um paciente, né? Inclusive, nesse caso, né, eu acredito que o ChatGPT devia ser o médico, nesse caso.
Nesse caso, o chat... Pra que você vai gastar com rio de dinheiro se você pode colocar o chat GPT, o Gemini ali? Porque, assim, no caso dessa médica, adiantou o Estado brasileiro gastar dinheiro com essa mulher, tá? Ela não conseguiu fazer um diagnóstico de uma coisa que estava na frente dela, e uma inteligência artificial que sequer conhece a pessoa, mas tem o ferramental, tem a base de informações ali, conseguiu fazer o diagnóstico ali. Sim. Agora, a ideia para a educação, que é interessante. Imagina se a gente a gente faz uma invenção, a gente faz um investimento nessa área de tecnologia para esses atendimentos mais básicos. Você coloca um banco de dados, né, um banco de dados com todo o relato do paciente, com tudo que o paciente já fez, provável alergia, condições que podem levar ele a ter algum tipo de doença, tipo hipertensão, diabetes, porque a família tem história familiar e tal. Você faz uma rede de inteligência artificial assim. E aí um paciente já chega, já tem todos os dados dele, e ele já relata algum tipo de problema. A inteligência artificial... Só para complementar, no caso, essas condições seriam predisposições. Isso, essas predisposições. E essas predisposições vai ter todo esse lado, vai ser todo esse organismo, esse ecossistema de informação, e aí a inteligência vai conseguir dar o melhor diagnóstico, esse diagnóstico prévio. Obviamente que, como é um diagnóstico prévio, vai precisar de médicos, mas aí que tá. Quem vai rodar nessa primeira etapa? Esses médicos que não sabem distinguir alergia de espinha. E quem vai ficar? Os médicos que são preparados e aptos para atender o paciente, que vão ter passado primeiro desse funil de inteligência e vão chegar na mão deles, já com um relatório prévio dessa inteligência, ele vai poder atender de forma mais assertiva, né? Bolsa Empreendedor para os melhores alunos do Enem. Eu quero viver num país em que os melhores alunos não vão prestar um concurso. Eles vão abrir startup. Portanto, os melhores alunos do Enem não vão receber apenas um investimento para abrir uma empresa. Nós vamos colocar eles numa incubadora para que eles possam conviver com outros empreendedores e tenham inspiração e ajuda técnica para essa construção. As melhores mentes do Brasil vão gerar riqueza para o Brasil. Essa é a nossa meta. Você concorda com as nossas propostas? Agora, essa parte do empreendedor é muito boa e a mentalidade do brasileiro, né? Do brasileiro médio, ele olha assim e fala, cara, um concurso vai me dar estabilidade. Estabilidade num país caótico é tudo que eu preciso. Estabilidade no país, que eu não sei se vai ter uma massa de desempregados amanhã, é o que eu preciso. Então, eu vou me preparar para fazer um concurso público e depois eu sento em cima desse concurso. Isso é um fato. Agora, se eu tenho um país estável, um país que eu vejo que fala assim, cara, concurso público é para quem quer fazer as coisas públicas, realmente tem aquela gana de fazer. Cara, o Estado, ele pode ser efetivo. Então, eu vou entrar no concurso público para fazer. Mas ele olha e fala assim, cara, mas eu posso ganhar muito, muito mais dinheiro investindo, entendendo. Por que não tentar também? Por que não fazer também? Por que não, então, em vez de passar minha vida toda tentando entrar em concurso público, por que não empreender? Porque aí você já vai estar vendo de novo a parte econômica. Você vai estar olhando e vai falar assim, caramba, eu consigo ganhar mais. Porque meu sonho não é só o concurso público. Igual, eu falo para todo mundo,